Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e mais um Lições para a Vida Cristã. Nós estamos na série das parábolas de Jesus, estudando as parábolas de Jesus, e essa oportunidade vamos estar estudando a lição que tem por título Parábola do Devedor. Nós vamos entender o que Jesus quis dizer com essa parábola e a lição que nós temos que tirar para a nossa vida. Temos o prazer de ter aqui a companhia do pastor Valdemir, que voltou recentemente da Angola, foi fazer um trabalho missionário, e temos o prazer de ter ele aqui conosco novamente. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, né, nesse quadro, e poder estar participando. Vamos ver se a gente aprende um pouco junto, né? Amém. Também temos agora o nosso irmão Henrique, né, que está sempre aqui conosco. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos, e também desejo a todos vocês um feliz sábado. Antes de nós começarmos o estudo dessa lição, vamos fazer uma oração? Excelente Deus, querido Deus, Papai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos nós juntos, reunidos, com segurança, paz, vida, saúde, no Teu conforto e também, Pai, para aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Amém. Peço ao Senhor que o Senhor possa ser com todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que o Senhor possa abençoá-las, o Senhor sabe, Pai, o que cada uma delas está passando, que o Senhor possa fazer por todos nós, mais do que possamos pedir ou pensar. Amém. Renova em nós um espírito reto, manso, humilde, e também nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis. Amém. É o que eu te peço e agradeço, crendo, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E o verso áureo vem dizendo assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mateus capítulo 18, versículo 23 e 24. A gente vê aqui, estamos tentando aqui calcular quanto que é 10 mil talentos, né? Talentos não era, pelo que a gente pesquisou, um valor financeiro, era um valor mais de medida. Então, algumas bíblias citam que valia 34 quilos, mais ou menos, de prata. Mas o que deu para entender nos contextos que era uma dívida gigantesca, uma dívida praticamente impagável, né? Mesmo a pessoa tentando pagar não conseguiria, daria aí muitos e muitos anos de serviço. Então, nessa parábola ele quis comparar com uma dívida impagável, uma dívida que a pessoa não teria condição de pagar. Então nós vemos aqui que a parábola vem trazendo para nós agora no começo um contexto de um rei que foi fazer conta com os seus servos, né? Foi acertar as contas, por assim dizer, e encontrou um dentre eles que devia uma dívida impagável. E nós vamos ver agora o que aconteceu com esse servo, com o rei e como esse servo agiu, né? O começo da lição vem trazendo para nós que Pedro fez uma pergunta para Jesus. Antes da parábola, né? Pedro fez uma pergunta para Jesus. E por isso que Jesus mostrou essa parábola para eles. E o que Pedro vinha falando para Jesus? Qual foi a pergunta, irmão Henrique? Aqui o Juninho, nosso irmão querido, já percebeu sobre o que eu queria falar. Eu estava esperando a minha oportunidade. Mas aqui, irmãos, eu gostaria de ler para vocês. Se encontra também em Mateus 18, 22, mas eu vou ler um pouco para que todos nós possamos entrar no contexto. Diz assim: Pedro se achegou a Cristo com a pergunta: Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então, meus irmãos, aqui nós vemos algo interessante. Naquela época, na cultura deles, eles tinham criado uma tradição de que você deveria perdoar uma pessoa por até 3 vezes. Então, ela errava 1, 2 vezes, já na terceira eles falavam o quê? Pronto, eu não preciso mais te perdoar, já te perdoei muito, você errou, você sabe o que você fez, agora você fica para lá e eu fico para cá. Já Pedro, conhecendo ali a Jesus, ele veio até ele e pensou assim: Ora, Senhor, será que eu devo perdoar um pouco mais do que 3 então? Porque nós somos seguidores teus, o Senhor ensina sobre o perdão, ensina sobre o amor. Será que até 7 vezes então eu deveria perdoar? Porque Pedro estava naquela época passando por algumas situações, por isso que ele foi fazer essa pergunta a Jesus. Mas Jesus respondeu o que para ele? Não, Pedro, nem 3 nem 7, mas 70 vezes 7. Isso significa o quê? Que o perdão, junto com Cristo, a gente deve perdoar inúmeras vezes as pessoas. Porque qual é o problema de você guardar as mágoas? Você fica com ódio daquela pessoa, você não evolui espiritualmente, o seu caráter que vai definhar. Mas se a gente fizer como Cristo, que sempre perdoa, então a gente alcançará também o nosso perdão com Deus. Que não sei se os irmãos se lembram, mas no Pai Nosso tem uma frase lá que diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. Então a forma com que nós perdoamos as outras pessoas, Deus vendo tudo isso, Ele também nos perdoa, quando a gente vai até Ele com um coração sincero, né?
Então, irmãos, nós vemos aqui que a lição que nós vamos estudar hoje, como nós entendemos no começo, vai falar sobre perdão, né? A essência da lição, o essencial que nós temos que tirar é sobre perdão e como Jesus quis mostrar para os discípulos daquela cultura, como foi citado, que eles eram difícil perdoar, né? Como o perdão de Deus é maior que o nosso perdão, né? É isso que essa lição vai mostrar para nós. Dá para tirar muita lição daqui, né? Essa parábola é muito bem conhecida, né? No mundo religioso ela é muito conhecida. Mas uma coisa que a gente tem que observar é que existia uma cultura. Quer dizer, a religião da época, o judaísmo, ensinava que devia perdoar até 3 vezes, né? Deveria perdoar pelo menos 3 vezes, vamos colocar dessa forma, em outro ângulo. Por quê? Porque a natureza humana não quer perdoar. Então a religião da época já dizia, não, tem que perdoar, né? Pelo menos umas 3 vezes tem que perdoar. Então, o que mostra que desde aquela época já existia uma resistência em perdoar. E as pessoas aí erravam um com o outro, aí, vou perdoar, tem que perdoar, não, a religião manda perdoar, né? Ou ensina a perdoar, até 3 vezes. Aí Pedro, que era um homem segundo o Espírito de profecia, um homem de coração duro, já se incomodou com essa regra. Nossa, tem que perdoar 3 vezes. Aí ele pensou, mas Jesus é perfeito, né? Eu vou falar perfeição. Então, até 7, Senhor, né? E aí Jesus então amplia, não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, tem que perdoar sempre. Como foi colocado a questão do Pai Nosso, o Pai Nosso mostra que o perdão é uma via de mão dupla. Você é perdoado por Deus e você perdoa as pessoas, como a parábola vai colocar. E se essa via de mão dupla não funcionar, é exatamente como colocou a parábola, também não vem o perdão. E o perdão é uma coisa assim, ele faz bem para quem está perdoando. É lógico que o perdoar também fica feliz, mas o remédio, o bálsamo principal recai sobre aquele que está liberando. Hoje se usa essa palavra, liberando o perdão, porque a mágoa ela traz consequências físicas. A pessoa fica doente, ela fica carregando uma mágoa, né? Então ela tem que conseguir liberar o perdão, tem que cair aos pés de Cristo, porque nós, por nós mesmos, temos natureza má. Não temos a natureza natural de perdoar. Então a gente tem que cair aos pés de Cristo e pedir para que Deus nos ajude a perdoar aquela pessoa que nos magoou, que nos traiu. Normalmente são pessoas próximas, né? Porque quando alguém de fora faz alguma coisa errada com você, é mais ou menos como você já esperava. Agora, quando é um irmão, um amigo, uma pessoa querida, que ela faz uma coisa que te magoa, cai como uma traição. Então, aquilo machuca muito. E aí você tem que cair aos pés de Cristo para conseguir dar aquele perdão à pessoa. É isso. A questão do perdão é uma questão, como o pastor bem colocou, que faz mal só para quem está com essa mágoa, né? Às vezes, aquele que ofendeu está seguindo a vida, está vivendo a vida feliz, e você está amargurado e vai passar um tempão amargurado, sendo que ele está continuando a vida dele normal, né? Então vai fazer mal só para você. E é isso que Jesus ensina para nós. Nós temos que perdoar para viver uma vida feliz, uma vida tranquila. Eu vou contar uma experiência. No consultório, os pacientes, né, acabam sendo nutricionista, acabam me procurando e colocando alguns problemas. Tem paciente que coloca problemas que aconteceram há 30 anos atrás. Problemas em família, 30 anos atrás. E ela chora no contar. Então vejam o tanto que aquilo está fazendo mal para ela. Ela não consegue perdoar uma mágoa lá de 30 anos atrás e só de contar a história, aconteceu isso comigo, ela chora. E aí a gente trabalha, olha, você tem que conseguir perdoar, porque você que está carregando o peso, a pessoa que fez o problema já seguiu o seu curso, né? Às vezes sua vida, nem lembra mais, e a pessoa está carregando aquele fardo, né? É fácil tirar esse fardo? Não, esse fardo a gente tem que colocar os pés de Cristo, a gente tem que realmente se despedaçar na rocha que é Cristo para conseguir tirar essa mágoa, que pode, né, segundo a ciência, traz câncer, traz várias doenças. Irmão Henrique, você lembra a parábola para citar ela para nós? Porque essa parábola, como já bem falada pelo pastor, é bem conhecida. Então, para nós darmos andamento, prosseguimento na lição, eu acho melhor nós contarmos a parábola e meditar em cima dela, né? Porque a lição é isso, é a meditação dessa parábola. Bom, eu vou contextualizar um pouco para os irmãos aqui. Com as suas palavras. Existia um rei ali naquela época e eles estavam fazendo ali a parte de administração, né? Estavam fazendo as contas para ver se tudo batia. E ali, fazendo as contas, olhando os relatórios, eles perceberam que alguém estava devendo uma grande quantidade, que é essa quantidade dos 10.000 talentos. E então, esse rei, fazendo pela ordem, mandou chamar esse servo ali, o devedor, e ele queria conversar com ele para saber se ele ia pagar, se ele tinha condição de pagar, ou se ele deveria colocar então as leis, né, em vigor. E aí, conversando ali com aquele rapaz, depois que os soldados já acharam ele, trouxeram ele ali perante o rei,
esse servo falou assim, olha, senhor, quanto é que eu te devo? E então o senhor disse assim, olha, pelos meus relatórios aqui, você está me devendo 10.000 talentos. E aí, o que você vai fazer? E então esse servo, humildemente, começou a suplicar, né? Falar, senhor, será que o senhor não pode me dar um prazo? Será que o senhor não pode me dar mais tempo para que eu possa pagar essa dívida? Mas a gente sabe, né? A gente fazendo as contas aqui, os irmãos aí em casa também, sabem que é uma dívida impagável. Se você for olhar assim, pagar por dia, né? Você tentar conseguir o seu dinheiro por dia ali. Era algo muito grande, realmente. Mas aí, esse rei, olhando toda aquela situação, ele resolveu perdoar. Porque uma das outras formas que tinha naquela época era você pegar as propriedades ali da pessoa que devia e você, de certa forma, teria uma parte, né, daquilo que estava devendo. Mas o rei ali, ele resolveu perdoar, realmente. Ele conversou com esse servo e falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, é uma dívida impagável, eu vi sinceridade no seu coração, você suplicou perante mim, você pediu tempo, então eu resolvi te perdoar. Vai, agora então que a sua dívida está perdoada. Aí agora eu vou deixar para os outros irmãos comentar mais para frente. Vamos já começar a aproveitar alguns detalhes, né? Tem uma questão aí que a dívida, né, inspirada pela palavra de Deus, foi colocada uma dívida impagável. Se ele tentasse trabalhar, a quantidade de anos que ele tinha pela frente de vida não era suficiente para pagar a dívida. Então era uma dívida impagável. Ele não conseguiria trabalhar o suficiente para pagar. E a gente vê aqui nele já um primeiro erro, antes do erro de não perdoar o conservo, né? A gente já viu o primeiro erro dele, que foi dizer que ele que não queria ser preso, né? Que ele pagaria a dívida. E é um erro que muitos têm hoje, que as pessoas tentam pagar a dívida que tem com Deus com seus próprios esforços. Isso, né? É o que eu ia falar. É assim, nós vamos trazer para o lado espiritual depois, isso, mostrar o que Jesus quis dizer. Então, essa dívida é impagável, né? Jesus quis deixar bem claro isso, que era uma dívida impagável, e esse outro ponto que o pastor falou, né? Que ele quis fazer por ele mesmo. Tentar pagar por ele mesmo, o que ele nunca ia conseguir. Que é o que acontece muitas vezes hoje. As pessoas hoje querem ser salvas pelas obras, né? Querem ser salvas pelas obras. Então elas ficam fazendo boas obras, sem cair aos pés de Cristo e implorando por perdão, porque a dívida que nós temos com Deus é impagável também. Nenhum anjo pagaria a dívida nossa. Então, por isso que o Filho de Deus, né? O próprio Jesus veio e deu a vida por nós, porque é uma dívida impagável. Nós carecemos da misericórdia de Deus e do perdão. Então o primeiro ponto que ele errou foi ele pensar que, não, se o senhor me der mais uma chance, eu vou dar um jeito de pagar. Não, ele não daria. E o rei viu isso. Não tem como pagar. Então o rei poderia dizer para ele, então tá bom, eu não vou te prender e você trata de pagar. Mas o rei já sabia que era impossível, o rei já falou, não, tá bom, olha, faz o seguinte, tá cancelada a dívida. A dívida estava paga já. E hoje muitos cometem esse erro de tentar ganhar a salvação pelos próprios esforços, que também nunca vão conseguir. Aí fica sempre essa frustração, ao invés de confiar na misericórdia de Deus. É isso. E depois nós vemos na lição que esse servo que foi perdoado, né, saiu, foi para sua casa e no caminho encontrou outro conservo que devia para ele, tinha uma dívida para com ele. E era uma dívida bem menor. A gente calculou mais ou menos 90 dias. Era uma dívida de mais ou menos 90 dias, quer dizer, uma dívida perfeitamente pagável, né? Isso, teria como pagar. Daria um pouco de trabalho? Daria, mas teria como o outro pagar. E aí acontece a mesma coisa, né? O outro pede para ele esperar um tempo, né? Enfim, e aí, só que ao contrário daquele rei, ele não quer, né? Ele fala assim, não, eu quero que você me pague e eu vou, como o irmão Henrique diz, né? Eu vou procurar os meios legais para isso, né? Os meios legais para você me pagar. E aí volta até o rei essa questão, né? As pessoas levam essa questão para o rei e diz assim, ó rei, sabe aquele que o senhor perdoou, que tinha uma dívida impagável, que não tinha como perdoar? Aí o rei disse, eu lembro dele. Então, ele saiu daqui, perdoado, encontrou o conservo e não perdoou, como o senhor fez com ele. Então o rei chama de volta lá, né? E aí tem uma conversa com esse servo. E a indignação ali dos conservos e do próprio rei é que a dívida que ele não perdoou era pequena. Era insignificante perto da que ele tinha perdoado. Então o que gerou a indignação foi isso. Foi o fato de ele ter perdoado uma quantia gigantesca de soma de dívida e o outro não perdoou o conservo, que era uma dívida pequenininha. Então foi um ato extremamente injusto. Exatamente o que acontece na vida espiritual. Deus perdoa os nossos pecados, uma dívida impagável. E Jesus largou o céu, largou a glória, veio, né? Viveu como homem de dores, padeceu, viveu sem pecado e morreu dando a vida por nós. E nós, às vezes, por causa de um diz-que-me-diz-que, de uma assim chamada mágoa,
Ah, foi muito duro comigo. A gente ouve muitas pessoas falar assim, para mim ele passou dos limites. Quer dizer, então tem limite, passou dos limites, né? Então assim, a gente tem que sempre lembrar, mas eu não passei dos limites com Deus? Perdão aqui. Eu não passei dos limites com Deus? Então assim, se Deus está sempre me perdoando, sempre amoroso comigo, por que eu não vou perdoar a pessoa que me magoou, a pessoa que fez alguma coisa, né? Então, é uma lição assim, como todas as parábolas, né? É uma lição fantástica para a nossa vida e um grande exemplo para nós, porque a pessoa não consegue tocar a vida dela, a vida espiritual, com uma mágoa no coração. Não consegue. Não tem como. Né? É lógico que às vezes acontece problema, Paulo fala assim, se possível, tende paz com todos. Porque existem pessoas que você não consegue ter paz com ela, né? Porque a pessoa é problemática, tem seus traumas, sei lá. Então, mas você não precisa também conviver com ela, né? Como a gente usa brincar, o mundo tem 5 continentes, né? Se não daqui, eu vou para Angola agora de novo, né? Então, mas, independente de, às vezes, não conseguir conviver, porque é uma pessoa má, de índole má, que está me prejudicando, não conseguir conviver com ela, eu não preciso ter mágoa dela, né? Não preciso e não devo alimentar nenhum tipo de mágoa, e então ali, se um dia ela precisar de mim, eu vou ajudar ela. E Paulo tinha propriedade para falar disso, né? Porque em certo dado momento, ele e Barnabé se desentenderam, né? E foi cada um para um lado. Só que, assim, é tão bonito que depois eles se encontraram e se entenderam de novo. Então, assim, a seara é muito grande. Se você tem uma personalidade difícil e tem outro com uma personalidade difícil e vocês não estão se dando, vai fazer o trabalho para um lado, o outro para o outro, mas continua se amando, né? Não fica com raiva, com mágoa, porque Deus ensinou a perdoar. Você perdoar é diferente de você conviver. É diferente também de desculpar. Né? Desculpar é você deslocar a culpa, né? Não é totalmente culpa dele, eu tive parte no problema, então você está desculpando. Perdoar é você apagar. É aquilo realmente, porque quando você desculpa, o que acontece? Quando surge outro problema, você relembra aquele primeiro. Você já fez isso aquele dia, agora de novo. E quando você perdoa, não, você zerou, né? Apagou, zerou, começou uma nova experiência de novo. Então por isso que a gente tem que perdoar, tem que apagar. Agora esse apagar, como eu apago alguma coisa que está registrada no meu coração? Somente um milagre. Então eu preciso cair aos pés de Cristo por isso. Senhor, eu quero perdoar ele, eu quero que isso não seja insignificante para mim. E Deus concede esse perdão. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, não, perdoar é fácil, perdoar é simples, as pessoas têm um problema em perdoar, mas perdoar é simples. Aí um dia eu estava conversando com ela e ela passou por um problema, né? E ela disse para mim assim, eu falava que perdoar é fácil, até o dia que eu precisei perdoar. Aí eu vi que só com Jesus nós conseguimos perdoar, né? E eu olhando de fora, o problema dela para mim era simples, né? Então assim, nós vemos que só com Jesus nós conseguimos liberar perdão, né? Amém, eu queria só reforçar isso que nós estamos falando, né, sobre o perdão, sobre a questão da facilidade e a dificuldade. E eu me lembro que um tempo atrás eu dizia assim, não, de certa forma não é tão complicado perdoar, porque eu me colocava numa desculpa que era o quê? É só eu esquecer. Eu vou esquecer aquela pessoa, ela não existe mais na minha vida, eu nunca mais vou conversar com ela e pronto, eu esqueci, perdoei, nunca mais me lembrei. Então eu acreditava que eu tinha perdoado aquela pessoa. Só que aí, um tempo depois, comecei a ver ela novamente, aí de vez em quando vi algumas coisas e aí a mente já relembrava. Por quê? Porque o coração ainda estava machucado. Tem até uma brincadeira que esquecer não é perdoar, esquecer é amnésia. Então esquecer não é perdoar, porque quando você esquece, é porque você não está mais pensando naquilo, mas quando você vê a pessoa, aquilo volta à tona. Então o perdão não é natural nosso. Por isso que quando uma pessoa nos magoa, nós temos que ir aos pés de Cristo. Porque o perdão é um milagre. Deus é que vai apagar isso no nosso coração, a ponto daquilo se tornar insignificante, de eu olhar para a pessoa e aquilo não mexer mais comigo. Aí sim eu perdoei. Enquanto eu olho para a pessoa e os nervos afloram, né? A mágoa volta, eu não consegui perdoar. Eu tenho que ir sempre aos pés de Jesus, pedindo que tire aquilo do meu coração. É uma transformação, né? Então, o que eu queria dizer para os irmãos? Que às vezes a gente pensando nesse esquecer as coisas, de certa forma, porque os irmãos têm que entender o que eu estou falando, mas esse esquecer pode ser justamente uma sugestão do inimigo. Porque depois ali de um longo tempo eu comecei a ver essa pessoa, comecei a relembrar essas coisas e o meu coração não estava curado. Eu voltei ali a, de certa forma, alimentar um ódio por aquela pessoa, então eu tive que começar tudo de novo o processo. E aí o que eu fiz? Fui até Jesus e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu pelos meus próprios meios já tentei esquecer, já tentei perdoar, não consigo. Então, meus irmãos, isso significa o quê? Que o perdão, ele vem de Deus.
A gente, quando se encontrar nessa situação, a gente deve ajoelhar, orar e conversar com Deus. Falar, olha, Senhor, é complicado para mim, eu não suporto ver aquela pessoa, ou não suporto ver que ela faz com outras pessoas também o que ela fez comigo, mas que o Senhor possa me dar o perdão. O perdão de realmente esquecer e nunca mais me lembrar disso. O perdoar realmente essa pessoa. Porque se eu perdoar verdadeiramente aquela pessoa junto com Cristo, eu não preciso me preocupar depois em esquecer. Porque Deus vai tirar isso de mim. E então eu vou estar liberto. No futuro, se eu encontrar essa pessoa, o que eu posso fazer? Eu posso pregar para ela, eu posso falar de Jesus para ela. Porque queria só dizer uma situação aqui para os irmãos. É claro que é algo apenas imaginável, mas eu lembro que quando eu entrei nessa questão sobre o perdão, eu ficava imaginando assim, é claro que não vai acontecer isso, né, de certa forma, mas eu imaginava assim, se Jesus chegasse para mim hoje e falasse assim, olha filho, tá tudo certo, eu vou te levar comigo, mas você só tem uma última obra. Eu ia falar assim, pode falar, meu Deus, eu estou aqui pronto então para fazer a sua obra. E se Jesus olhasse para mim e falasse assim, olha, eu só preciso que você vá até aquela pessoa que você não perdoou ainda e fale de Deus para ela. Quero que você fale sobre o amor para ela, sobre o meu amor para ela, porque é a última coisa que você precisa fazer. E eu lembro de pensar assim no meu coração, mas como que eu poderia falar de Jesus para uma pessoa sendo que eu não amo ela? Sendo que eu odeio ela, de certa forma. Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou ser sincero com ela, né? Então, apenas uma história para os irmãos, para a gente entender o problema de nós não perdoarmos as pessoas. E uma questão que tem que ser colocada, quando a gente fala em perdão, é que o perdão, ele não é simplesmente um ato, ele é um processo. Então, assim, por que a gente usa a palavra, aquela pessoa me machucou? A gente está colocando uma palavra para demonstrar o que aconteceu. O que é machucar, né? Criar uma ferida. Uma ferida, ela não sai do dia para a noite. Nenhum corte que você faz no corpo, lesão, uma pancada que machuca, que lesa, ela sara. Então você coloca um bálsamo lá, né? Um remédio, você coloca um bálsamo e você fica aguardando, e você até pede a Deus para que aquele cicatrize rápido, se for machucado grande, mas é um processo. Então, o que acontece quando você tem uma ferida? Quando você tem uma ferida, você coloca o bálsamo e vai cuidando com todo carinho, até na hora de tomar banho, você toma banho com muito cuidado para não machucar. Se você cutucar a ferida, ela vai doer de novo. É por isso que é um processo, o perdão é um processo, a pessoa não pode simplesmente acreditar, bom, eu vou dobrar o joelho, vou pedir perdoar e amanhã eu vou acordar, tudo bem, não funciona assim. O perdão é um processo, Deus vai atuar no coração da pessoa, vai operar um milagre, mas a ferida tem que ir cicatrizando até ficar uma cicatriz, se ficar, que às vezes não fica, né? Mas até aquilo cicatrizar de forma que você pode bater lá que não sente mais nada, só falar, uma vez eu cortei aqui, ó, né? Mas você não sente mais nada. Então, é um processo que leva tempo. Então, quando alguém magoa, machuca a outra pessoa, essa outra pessoa vai orar a Deus, vai pedir para Deus tirar aquilo, ajudar a cicatrizar, mas é um processo, aquilo vai levar tempo, a carne vem vindo de dentro para fora, um milagre mesmo, né? Vai se refazendo, até fechar, fica uma cicatriz vermelhinha, aquela cor vermelhinha vai sumindo, até a pele voltar totalmente ao normal. É um processo, as pessoas têm que entender isso. No coração dela, ela fala, Senhor, eu preciso perdoar, mas ela tem que entender que leva tempo, ela vai olhar para a pessoa e vai ver a ferida. E vai procurar não pensar, né? Porque se você começar a pensar, é como se estivesse cutucando, mas foi aqui que ela machucou, e cutucando, vai doer, vai sangrar novamente. Então, ela tem que deixar a ferida quieta. Por isso que muitas vezes é necessário a pessoa que magoou, ou que foi magoada, né? Elas têm que se distanciar um pouco. Não que ela fale, não estou te perdoando, não, mas é para não mexer na ferida. Né? Agora, a irmã White, ela sempre fala assim, quando o irmão te magoa, te machuca, e vocês dois brigaram, né? Às vezes você não fez nada de errado, o outro é que fez, agrediu, falou palavras duras, né, que machucou. Você aguarda um pouco, você vai vir te pedir perdão. Se ela não vier, você tem que ir. E você vai até ela e dá a mão para ela, fala, eu quero que você me perdoa pelas palavras que eu disse, eu quero que você não fique se explicando, eu só falei porque você falou também, porque senão você gera um debate. Eu simplesmente quero que você perdoe. Ainda que você tenha consciência que você não fez nada para ela, você deve ir até ela pedir perdão, porque esse ato vai tocar fundamento no coração dela. E também é ela com Deus. Qual vai ser a decisão que ela vai tomar depois desse ato? É ela com Deus. Mas você deve ir até ela e pedir perdão e deixar da sua parte tudo bem com ela. E lógico, ir a Cristo para que a cicatriz feche. Senhor, me ajuda a fechar essa cicatriz. Eu costumo dizer que a melhor escola, né, tirando Deus, obviamente, mas a melhor escola para a gente aprender a perdoar é o casamento, né? O casamento é perdão constantemente. O marido e a mulher ali
é sobre perdão, né? Tem que se perdoar, porque um ama o outro, um quer viver com o outro, então tem que se perdoar, né? Ou deveria ser assim, né? Deveria se perdoar. Estamos chegando ao final da lição. Alguém quer fazer algum comentário sobre a lição? Algum comentário final? A minha esposa, ela diz o seguinte: eu sou uma pessoa também dura de perdoar, né? É um defeito de caráter que eu venho buscando com Deus, né? As pessoas me magoam, eu tento passar por cima, vou tentando, pedindo a Deus para tirar aquilo. Mas eu tenho essa dificuldade. A minha esposa já é mais amorosa, ela tem mais facilidade com essa relação. Então ela fala para mim assim, ó, já que você tem dificuldade, cuidado com o que você fala para não machucar as pessoas. Então, às vezes o pessoal me questiona, por que você não entra nos grupos da internet, né? Debates, às vezes, porque eu não sou muito bom com as palavras e às vezes numa palavra eu acabo magoando e depois eu tenho que pedir perdão. Então, eu prefiro não me envolver em questões, né? Sempre que tem uma questão, eu prefiro não me envolver em questões. Porque a minha esposa fala, cuidado com o que você fala, porque sempre tem um feedback negativo, cuidado com o que você fala, porque se você magoar vai ter que pedir perdão depois. Então, eu fico me vigiando para não brigar com as pessoas, para não ter que depois passar por toda essa experiência de novo, né? Uma única coisa que eu queria comentar aqui com os irmãos, mas é fugir um pouco da lição. A gente falou sobre essa questão de dever, né? Emprestar dinheiro para as outras pessoas. E às vezes a gente faz isso sabendo que a pessoa pode não nos pagar e a gente cria um motivo ali para ter uma inimizade com ela depois. Então, tudo isso desnecessariamente. Então, qual é o melhor conselho? As pessoas dizem, né, se você emprestar dinheiro a um amigo, ou você vai perder o dinheiro, ou você vai perder o amigo. Então, nós que somos cristãos, se nós formos fazer este ato, a gente deve emprestar sabendo do quê? De que a gente já não vai receber. Então, é melhor a gente, se possível, a gente tiver a condição e quiser dar, a gente dá e fala, olha, eu estou te dando esse dinheiro, você está precisando, então fique com você. Porque se a gente cair na questão de emprestar, o inimigo pode usar isso contra nós depois, né? E a gente perder um amigo também. Amém. Tem que evitar essas armadilhas, né? Nós possamos tirar de lição, então, sobre essa parábola de Jesus e entender que Deus veio morrer por nós, né? Jesus veio morrer por nós. Então, assim, a dívida impagável nossa foi Ele que pagou, né? O que era impossível para nós conseguir, Ele fez por nós. E agora cabe a nós perdoar aquela dívida pequena, né? Que aquele servo não perdoou do seu conservo. É a nossa parte, perdoar essas dívidas pequenas, porque a nossa dívida grande já foi perdoada. Que nós possamos entender isso, né, e colocar em prática na nossa vida. Amém? Amém. Quer deixar algum recado, um abraço para alguém? Agora é a oportunidade. Não, eu queria deixar um abraço para todo o pessoal do Avise, né, que eu só dei uma passadinha por lá e já vim para cá, né, nem vi todas as pessoas. Que Deus possa abençoar a todos. Eu gostaria de mandar um abraço a todos, dessa vez, que estão nos assistindo. Mas em especial, meus irmãos, eu queria, para todos aqueles que quiserem, se possível, orar. Porque um tempo atrás a gente fez um trabalho missionário lá em Cedral, a gente distribuiu alguns livros e eu encontrei uma pessoa e ela pediu para mim fazer uma dedicatória no livro, escrever algumas palavras para ela, para que ela pudesse ler esse livro com mais ânimo. Então eu peço aos irmãos que os irmãos possam orar por ela e também por todas aquelas pessoas que ali receberam o livro. Amém. Que Deus possa abençoar a todos que estão assistindo a nossa lição, acompanhando a nossa lição. Nós, também queria fazer um convite para vocês, né? Nós vamos ter um congresso no fim do ano, aqui em São José do Rio Preto, 19, 20 e 21 de dezembro. Estão todos convidados. Para mais informação, entre em contato conosco. Vai estar os contatos aqui. Quem tiver interesse, entre em contato conosco. Estão todos, a porta está aberta para todos. Quem puder, ajuda bastante, curte, compartilha o nosso vídeo também. Ajuda o nosso trabalho. Até a próxima Lições para a Vida Cristã.